E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, continuar a nossa aula aqui. Termoquímica, parte 2. A gente vai ver como funciona a termoquímica em termos de exercícios. A gente viu na última aula a equação termoquímica, eu mostrei algumas propriedades dela. E agora eu quero trabalhar efetivamente esses cálculos termoquímicos com questões. E vamos começar um temazinho que é calcular o calor nas reações, quase como uma estequiometria. Então, especialmente em questões do Enem, que eu já selecionei aqui para a gente entender como é que funciona isso melhor. E depois eu vou ensinar a calcular o ΔH da reação a partir do ΔH de formação. Vamos por partes. Vamos começar aqui, porque isso pode ser um pouquinho demorado, a resolução desses exercícios. Então, esse aqui é um problema do Enem 2011. Vou tirar isso aqui. Bom, um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é sua queima. Produz dióxido de carbono. Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como energia liberada na queima de 1 mol de combustível. Olha legal aqui ele dando a definição de calor de combustão. Então, esse calor de combustão ele vai aparecer em muitas questões. Então, ele é simplesmente a entalpia de uma reação de combustão. Não tem uma propriedade específica para ele, nem nada do tipo. Beleza? Cada combustível tem a sua quantidade de calor para 1 mol de combustível queimado. Então, isso aí seria o ΔH de combustão, mas como eu disse, não tem nada em especial. E ele colocou aqui 5 combustíveis diferentes: o benzeno, o etanol, a glicose, o metano e o octano. Colocou as fórmulas e o valor de calor para cada um. E ele faz uma pergunta. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzido? Então ele quer que você faça um comparativo entre eles. Vamos lá, já preste atenção nisso daí. Várias bancas adoram trabalhar questões exatamente nesse estilo. Então o que ocorre? Você vai ter que comparar. Geralmente eles sempre colocam os mesmos combustíveis, mas nem entra numa de eu vou decorar que esse combustível é melhor, porque cada hora eles utilizam um critério diferente. Aqui ele usou, libera mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia. Ele pode perguntar a energia pela massa, qual deles então vai ser então o mais eficiente, a quantidade de energia, também levando em consideração massa e mol. Então não entra nessa de ver que um combustível é melhor, que já decore, quer levar isso para a questão para na hora de chutar. Isso não vai funcionar. Então já vou logo avisando, a gente vai ter que sair no braço mesmo e vai ser chato, porque normalmente vai ter um monte de continha chatinha. Agora a gente pode tomar alguns atalhos. Então assim, se liga aqui, vamos ter que comparar um por um. Ele quer saber qual deles, quando queimado, libera mais dióxido de carbono. Então ele quer saber, isso aqui ambientalmente falando é o mais sujo. Então, pensando na mesma quantidade de energia para todo mundo, qual liberaria mais dióxido de carbono? Ou seja, esse é o combustível que tem causa o maior impacto ambiental. Infelizmente, os calores de combustão são todos diferentes. Se eu tivesse todos esses valores iguais aqui, já estava pronta a questão, era só olhar ali a quantidade de carbono. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos calcular um por um, para a gente ter essa ideia aqui. Então, vamos começar pegando o nosso coleguinha benzeno. Bom, o benzeno tem essa fórmula aqui que ele já deu, C6H6. Todo composto orgânico, todo composto que tem carbono, quando queimar completamente, vai liberar CO2 e água. Todo CO2 que sai desse composto, todo gás carbônico, o carbono do gás carbônico veio dessa estrutura. Então não há necessidade de eu montar a reação inteira. Se eu estou olhando para essa molécula e eu estou vendo que tem 6 carbonos, então essa molécula obrigatoriamente vai me dar 6 moléculas de gás carbônico. Então isso aqui já vai economizar, você não vai precisar montar, balancear, vai ficar muito mais prático. Beleza? Então ele está dizendo aqui que para cada uma molécula de benzeno, liberam 6 moléculas de gás carbônico. Ou, o melhor, 1 mol desse cara aqui liberam 6 mols de gás carbônico. Essa aqui é a razão. E eu posso pensar agora assim, bom, então no benzeno, 6 mols de gás carbônico, posso raciocinar de diversas formas, vou pensar assim, 6 mols liberam 3.268 kJ, só estou acompanhando o que ele está dando aqui, de calor.
Então, toda vez que eu queimo 1 mol de benzeno, eu estou liberando 6 mols de gás carbônico. Aí qual foi o meu raciocínio? Para cada 6 mols de gás carbônicos liberados, estão indo embora essa quantidade de calor. Bom, então eu vou fixar isso aqui para uma determinada quantidade de calor. Vou pensar aqui 1000, né? Vamos arredondar para 1000. Podia pegar qualquer valor, peguei 1000 para poder ficar redondinho e agora eu vou usar 1000 para todo mundo. Quantos mols liberam 1000 quilojoules se ele estiver liberando 1000 quilojoules? Então vamos calcular isso aqui. Então rapidamente, calculando isso, calculadorinha para ganhar tempo, 6.000 dividido por 3.268 está dando 1,84 mols de CO2 quando queima 1000 kJ. Deixa aqui guardado. Vamos testar agora o etanol. Não tem muito jeito, gente. A molécula de etanol é C2H5OH ou C2H6OH, dá no mesmo. O que interessa é que para cada molécula dessa de etanol, eu vou liberar 2 mols de gás carbônico. Então eu posso pensar o seguinte, de gás carbônico, quando libera 2 mols, está indo embora, né? Está sendo liberado de calor 1.368 kJ. Quando houver 1000 kJ sendo queimados, para poder ficar igualzinho a esse, quantos mols serão liberados? Você deve estar se perguntando já uma coisa aqui, né? Vocês estão vendo que os sinais são negativos e eu não estou pegando o sinal negativo. Eu estou pegando só o valor. Por quê, gente? O sinal negativo na entalpia é só para dizer que está sendo liberado. Então aqui eu só estou trabalhando com calor envolvido. Nesse caso, o sinal aqui, eu não preciso ficar carregando o sinal nas contas para me atrapalhar. O objetivo não está perguntando se é exotérmico, é tudo exotérmico, está tudo liberando calor, tá? Então não vou perder meu tempo aqui não. Resolvendo essa continha aqui vai ficar 2.000 dividido por 1.368. Então estou achando 1,46 mol de CO2. Tranquilo? Então 1,46. Já acabei de perceber que o etanol é mais limpo que o benzeno. Então já não é o benzeno a minha resposta. Por quê? Pela mesma quantidade de calor, 1000 kJ, esse aqui libera 1,84, você já libera 1,46 por esse padrão de 1000. Você vai fazendo, você usa 500, você usa 200, eu quis usar 1000. Então já vi que o etanol está vencendo essa batalha aí. Ele é mais limpo que o benzeno. Uma quantidadezinha boa. Vamos fazer agora da glicose. Então quando eu olho a fórmula da glicose, é C6H12O6. Para cada glicose, eu tenho envolvido 6 carbonos. Então serão liberados 6 moléculas de gás carbônico por cada molécula de glicose. Então, ó, o CO2, eu tenho 6 mol. Eu tenho um calor de, vamos olhar aqui a tabela, 2.808 kJ. Quando houver 1000 kJ, quantos mols de CO2 serão liberados? Vamos fazer essa continha. 6.000 dividido por 2.808. Nossa, 2,14 mol. Esse aqui é muito sujo. Ele quer o mais sujo ou o mais limpo? Ele libera mais. Então ele está perguntando assim, eu quero saber qual combustível mais sujo. A glicose já está ganhando aqui, ó, dos 3, tranquilamente. 2,14 mol por esse padrão que eu resolvi tomar, que é 1000 kJ. Então já percebi que a glicose ela é muito mais suja que qualquer um desses 3. Então, por enquanto, a glicose está vencendo. Muito provavelmente ela vai vencer esse combate, mas vamos lá. Vamos agora pegar o metano. Então, o metano tem fórmula CH4. O metano, para cada, só tem um carbono mesmo, então é uma relação 1 para 1. Cada molécula de metano libera uma molécula de gás carbônico. Então eu posso falar o seguinte, vou fazer aqui do lado para não ficar embolado.
1 mol de CO2, quando é liberado, tem o calor ali envolvido no metano de, olha só, pouquinho, 890 kJ. Quando eu queimar 1000 kJ, opa, deu uma falhadinha aqui, quantos mols de gás carbônico estão envolvidos? Então, se eu faço 1000 dividido por 890, eu estou achando 1,12. Olha que limpinho ele é. Então, 1,12 mol de CO2. Olha a discussão aqui, gente. Já dá para pegar um viés aqui ambiental para uma discussão numa prova como a do Enem, onde ele discute sobre os combustíveis. Aqui eu estou provando, por intermédio de conta, que o metano aqui libera muito menos gás carbônico. O que é o metano? É o GNV. GNV não tem só metano, tem alguns outros hidrocarbonetos, mas o metano é o principal. Então aqui, ó, o gás, quando falam do gás natural, aqui o gás natural ele é muito melhor, porque por 1000 kJ ele polui muito menos, né? Ele vai liberar uma quantidade menor de gás carbônico. Óbvio, a gente vai ter esse efeito aí, o efeito pronunciado, o efeito estufa, né? Uma quantidade a mais de CO2 não vai ser legal. Então já estou vendo por isso aí que o metano desses combustíveis aqui é o melhor. Se fosse o mais limpo, muito provavelmente ele vai ganhar, porque agora é o octano é a gasolina. Dificilmente a gasolina vai ganhar. Então vamos fazer aqui do octano para a gente poder verificar isso aí. Então, octano, a fórmula é C8H18. Eu tenho de CO2 envolvido. E aqui, ó, ficou com a cor diferente. Gente, tem o toque, desculpa. Vamos fazer um negócio aqui para ficar bonitinho. O octano, C8H18, CO2. Qual é a proporção entre eles? 1 para 8. Isso aqui vai ser uma briga boa, hein? CO2 e calor. Como é que vai ficar essa reação? 8 mols de CO2, eu estou queimando e estou gerando, cadê? O octano, 5.471 kJ. Mas ele gera bastante CO2, mas compensação, a energia associada é boa, né? Então, quando eu tiver 1000 kJ, qual é a quantidade de mols associada a isso daí? Então vai ficar 8.000 dividido por 5.471. Está dando 1,46. Olha, ele bate igual o etanol, né? Não peguei todos os decimais aqui, mas é um empate técnico. Então ele realmente, o octano aqui, ó, bonzinho, melhor que a glicose, melhor que o benzeno. Então, quem venceu essa disputa, vence, né, levando... Isso não é legal vencer essa disputa, né? Eu estou dizendo que a glicose é o combustível desses daqui mais sujo que tem. Por quê? Ele libera mais gás carbônico por essa quantidade. Vamos lá. Essa é a questão do Enem, óbvio, né? Você percebeu que vai ter um monte de conta para fazer isso aí. Você não teve muito para onde correr. Embora é uma questão antiga, já tiveram questões depois disso daí com essa pegada. Isso é comum, inclusive também na banca da UERJ. Isso pode acontecer. Então fique espertinho, tá bom? Vamos para a próxima. Continuando então. Essa outra aqui também do Enem, com um assunto muito parecido com o anterior, envolvendo também o calor da combustão dos combustíveis aqui, no caso o metanol e o etanol. No que tange a tecnologia, ele conta aquela história bacana, que nesse caso aqui não vai ajudar a gente em nada, né? Os dados importantes estão nessa tabela, dados de massa molar, Enem não dá tabela, sempre é bom lembrar isso. Considere que em pequenos volumes o custo de produção de ambos os álcools seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar. Bom, vamos lá. Parece que é diferente, mas é uma pegada muito parecida com o anterior. Aqui ele quer fazer um comparativo entre os dois combustíveis, qual libera mais energia por litro de combustível. Então aqui a gente vai ter que fazer algumas transformações antes. Olha que interessante. Por quê? Todas as opções que eu estou vendo aqui está envolvendo 1 litro de combustível. E essa informação que está aqui é por mol. Olha só o problema. Vantagem desse, só tem 2 combustíveis. No outro tinha um monte, tem que fazer um monte de conversão. Então esse aqui não vai ter uma necessidade tão grande. Então, densidade. Densidade na química
Ela tem sempre aquela mesma pegada. Ela serve para converter massa em volume e volume em massa. É a mesma coisa que aconteceu no estudo de soluções. Então, densidade é massa sobre o volume. A densidade dos dois é igual. Isso vai ser bom. Então, quando eu tenho uma densidade 0,79, pensando em 1 litro, como isso aqui está em grama por mililitro, eu quero em grama, eu já vou botar aqui 1000 mililitros. Densidade na química é normalmente grama por mililitro ou grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa. Então, qual é essa massa aqui? Resolvendo, essa massa vai dar 790 gramas. Então, eu posso dizer que tanto o metanol quanto o etanol, falar que eu tenho 1 litro de combustível é o mesmo que falar que eu tenho 790 gramas. Você vai lá no posto, pede 1 litro de etanol e mediu lá, graduado, botou na balança, vai acusar em torno de 790 gramas. Nenhum cálculo estequiométrico, nenhum cálculo, a gente usa o volume de líquido. Para falar a verdade, soluções a gente usa o volume de solução, mas na hora de trabalhar com a massa do soluto. Tá? Então, sempre quando eles trabalham com combustíveis e trabalham com volume, nunca a gente usa em litro. Né? A gente sempre vai fazer nossas continhas sempre em massa. Por isso que eles dão a densidade, para você converter massa em volume. Então, aqui está convertido, é o mesmo que eu tenho, 790 gramas. Então, aqui o raciocínio seria, em todos esses daqui, pensando por 790 gramas, né, ao invés de por litro. Então, já matou isso aqui. Vamos calcular primeiro do metanol, porque ele aparece primeiro. Segundo essa equação, diz que tem 726 kJ por 1 mol. Então, essa informação do metanol, eu tenho 726 kJ por 1 mol. Está aqui, ó, 1 mol. KJ por mol. Aqui é a mesma coisa. KJ por mol, em 1 mol. Então, se eu tenho 790 kJ em 1 mol, eu posso levar isso para massa, porque aqui não está em mol, aqui está em grama. Então, eu posso converter isso aqui logo para mol, também posso fazer aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou precisar das massinhas de cada um. Então, aquele dado mais importante, que a gente trabalhou muito em soluções, trabalha em estequiometria também, a massa molar do etanol. Carbono vale 12, eu tenho 4Hs 16, 16 mais 16, 32. Então, eu tenho 32 gramas por mol. Do etanol, se eu somar aqui todo mundo, eu vou encontrar 46 gramas. Tá? Com esses dados que o Enem me deu. Então, eu posso falar que eu tenho 726 kJ, ao invés de falar em 1 mol, eu tenho 726 kJ em 32 gramas. É a mesma coisa. 1 mol de metanol, 32 gramas, dá no mesmo. Beleza? Só que 1 litro tem 790 gramas. Então, quando eu tiver 790 gramas, qual é a quantidade de calor aqui liberado? Então, eu posso calcular isso aqui agora. Então, essa quantidade de calor, resolvendo essa regrinha de 3, né, vai ficar 726 vezes 790 sobre 32, valor chato de calcular para variar. Então, 726 vezes 790, tudo isso dividido por 32. Então, estou encontrando aqui 17.923. Ainda tem uns quebradinhos aqui, vírgula 12, mas tá bom, já tem significativo demais. Isso em quilojoule. Matei o metanol. Vamos fazer o outro. Agora vamos fazer em cima do etanol. Em cima do etanol, a informação que a gente tem aqui, que são 1.367 kJ para 1 mol. Mas eu já percebi que 1 mol tem, nesse caso aqui, 46 gramas. Então, eu tenho 1.367 kJ envolvido com 46 gramas, quando 46 gramas são queimados. Só que eu quero saber para 1 litro. Eu vou fazer para 790 gramas. Então, essa quantidade de calor aqui envolvida vai ficar 790
vezes 1.367 sobre 46. Então, isso aqui vai dar, vamos ver aqui, 790 vezes 1.367, tudo isso dividido por 46. Estou encontrando aqui, ó, 23.477, dando uma arredondadinha aqui, quilojoule. Bom, já achei os dois valores aqui. Esse aqui é o calor quando eu queimo 1 litro de metanol. E esse aqui é o calor quando eu queimo 1 litro de etanol. Então, probleminha bacaninha, né? Então, já tem aqui os calores envolvidos aqui. E agora eu vou olhar aqui, ó. Eu já estou percebendo que ele está usando em megajoule. Ele já está pegando isso aqui, ó, que está em quilo. É só um múltiplo, gente. Não tem nada demais. Então, 17.923 é 17,9 megajoule. Isso não é tão comum em questão, não. Isso foi em 2010. Depois disso eu não vi repetindo mais, não. Mas pode rolar, tá? 23,5, arredondando aqui, megajoule, no caso do etanol. O mais vantajoso, gente, é o etanol, porque ele libera uma quantidade de calor muito maior em 1 litro. Esse aqui libera só 17, então quanto mais calor liberar, melhor a máquina vai funcionar. Então o etanol venceu, então vai ter que ser ou esse, ou esse, ou esse aqui. Esse aqui fornece aproximadamente 29, não tem 29 não, 23,5 megajoule de energia por litro aqui. Lindo, letra D. Esse aqui fala em 33, o etanol foi o campeão, letra D. Tudo bem? Belezinha? Então esse aqui, ele perguntou mais vantajoso ou menos vantajoso? Então confirma, esse daí realmente o etanol com essa quantidade de calor. Beleza? Vamos para o próximo. Vamos falar então agora da entalpia de formação. Então, esse aqui é um conceito para a gente calcular o ΔH da reação. Então, eu já havia falado no outro vídeo que o que acontece? Vocês serão calculadores de ΔH. Esses problemas que antecederam, eles foram mais estequiometria do que outra coisa. Tá? Então, aqui que a gente realmente vai calcular o ΔH de uma reação. São 3 maneiras de calcular. Uma delas é por ΔH de formação, energia de ligação e lei de Hess. Acaba sendo tudo vindo da lei de Hess ali, mas vamos manter separado, porque a forma de calcular é um métodozinho que existe para cada um, e vocês têm que saber calcular das 3 maneiras. Então, o conceito de entalpia de formação é muito importante, que é a energia na formação de 1 mol da substância no estado alotrópico dela mais simples. Beleza? Então, o que acontece? Você vai querer pegar a energia de formação de qualquer um deles. Eu cacei essa tabela aqui, coloquei aqui pra gente e a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vocês estão percebendo que alguns deram 0 aqui, né? Substância simples fica quase no automático. Opa! Aqui, ó. Substância simples fica quase, eu disse quase, vão entender por quê. Toda vez que a gente tem um ΔH de formação de uma substância simples, é meio que no automático a gente pensar já que isso aqui vai dar 0. Algumas questões nem vão te entregar esse ΔH aqui, espero que você já tenha esse conhecimento. Por quê? Quando a gente vai formar uma substância, a gente tem que pensar que as substâncias formadoras delas necessariamente vão ter que estar no estado mais simples possível. No geral, funciona isso aqui, ó. O cara te entregou aqui, ó. Vamos pegar aqui esse dado do CO2. Ó, CO2, a entalpia de formação dele, ele botou aqui em quilocaloria, quilojoule. Vou pegar esse valor aqui em quilojoule, que já está no sistema internacional, que a gente vai usar mais. Então, o ΔH de formação do CO2 vale menos 393,3 kJ. Vamos traduzir isso aqui. Se eu precisar montar a reação de formação, você vai pensar no seguinte: eu tenho que chegar no CO2. Esse CO2 é formado por 2 elementos, o carbono e o oxigênio. O oxigênio não existe sozinho, então ele é só na forma molecular, então oxigênio é O2. Acabou. Precisa balancear? Não precisa. Então, esse é o ΔH de formação do nosso amiguinho CO2, que vale menos 393,3 kJ. Vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar amônia. Então, tá aqui, ó. ΔH
de formação da amônia. Então, a amônia é NH3. Vamos botar mais para cá, vai ficar muito em cima. Então, você precisa montar a equação de formação da amônia. Opa, vem NH3. Aí você bota ela lá na ponta, porque ela vai ser formada. Pela molécula dela, eu estou vendo que tem um N e tem um H. O N, também é diatômico, não existe N sozinho, o H é a mesma coisa. Fiz isso aqui. Agora, isso aqui é importante. Eu tenho que formar 1 mol de amônia, porque a definição é por 1 mol. Não tem para onde fugir, a definição é essa. Essas substâncias, quando a gente pensa no estado holotrópico mais simples, já deu, né? A gente, quando já vai montando, a gente não se preocupa muito com isso, não. Beleza? Então, o que vai acontecer? Você tem que ajustar de modo a manter esse 1. Aí você fala, mas como, Rafael? Aqui tem 1 e aqui tem 2. Bota meio. Aí você vai falar assim, ué, mas pode fazer balanceamento fracionado? Olha, não é recomendado quando alguém pede você montar uma equação, mas na termoquímica isso vai acontecer o tempo inteiro. Especialmente nessas reações de formação. A gente usa a fração. Preciso que dê 3. Aqui é 2. Ó, 3 sobre 2. Acabou. 1,5 vezes 2 dá 3. Então aqui a gente vai acabar usando coeficiente fracionário. Isso na termoquímica isso vai ser muito comum. Então fique esperto em usar fração aqui, caso você precise montar as reações de formação por algum motivo. Então você vai assumir que é sempre zero, o ΔH de formação, tá? Você sempre vai assumir isso. Quando que não vai ser zero? Vamos lá. O que tem a ver esse estado alotrópico aqui? Esse aqui está falando em relação às substâncias formadoras. Imagina que eu preciso formar aqui, ó, já tem até o exemplo, o grafite e o diamante. São 2 alótropos super famosos. Então, alotropia entre o carbono, grafite, diamante, fulereno, entre oxigênio, O2 e O3, aqueles casos clássicos. Você vai perceber aqui que o diamante é uma substância simples, mas o ΔH dele não é zero. Justamente porque ele não é a forma mais estável alotrópica. A forma mais estável é o grafite. Então ele é zero. Gente, quando tem uma questão que você precisa de um ΔH, de uma substância simples, e ele não te deu, é zero. Caso contrário, do diamante ele não vai nem te perguntar. Geralmente é o que você tem que calcular. Então você precisa ficar fritando com isso não. Você pode assumir que ΔH de formação de substância simples é zero, e quando for o caso, ele vai alertar vocês. Então, quando eu tenho uma reação inteira, a gente pode calcular o ΔH dessa forma. Você pega produto, todos os ΔHs de produto, você diminui dos reagentes e acabou. Quer ver? Vamos ver isso na prática. Essa equação aqui, ó, laranjinha, resolve tudo. Termoquímica não tem muita teoria pesada, não tem coisa para você decorar. A única fórmula que vai ter em toda a termoquímica é essa, que é o quê? Final menos o início. Então, ele é bem light. Vamos ver essa questãozinha aqui. Ele te deu uma reação já aqui, já estou olhando, meu olho já bateu aqui na reação, nem li o resto. A indústria siderúrgica utiliza, é inútil, não vai servir para nada. Espera aí, tirar esse negócio é muito chato. Então já estou olhando para essa reaçãozinha aqui, ele quer saber a entalpia dessa reação a 25 graus, você deve ter reparado que tem uma bolinha aparecendo ali. Essa bolinha é para dizer que está no estado padrão, a 1 atm 25 graus. Tá? Então isso vai aparecer em todos eles, nós só calculamos dentro dessas condições mesmo. Então, relaxa. Ele deu os ΔHs de formação do óxido férrico, do ferro, do monóxido de carbono e do gás carbono. Então, vamos embora. Pessoal, esse para mim é o jeito mais fácil que tem de resolver esse tipo de... Deixa eu tentar tirar isso aqui para limpar. Pronto, bem melhor. É o jeito mais simples de resolver. A gente só vai usar isso aqui. ΔH são todos os ΔHs de todos os produtos menos de todos os ΔHs dos reagentes. E acabou. É só substituir aqui na fórmula. Então, a única coisa que eu peço a vocês é organização. Você precisa ser organizado, porque vão ser números chatos para ficar jogando ali dentro e você não vai ter calculadora na hora. Probabilidade de dar ruim é altíssima nesse caso. Então, muito cuidado. Então, vamos calcular o ΔH desta reação. Produto. Então, aqui, ó. Esse que eu marquei em vermelho são os produtos. Vamos listar aqui os produtos. Bota um colchetinho aqui. Bacana, ó.
2 vezes o ΔH do ferro metálico. Por quê? Porque tem o 2 aqui do balanceamento, lembrando que é aquela propriedade que leva em consideração todo mundo. 3 vezes o ΔH do CO2. Fechou. Não tem mais produto nenhum. Então já deixei aqui tudo organizado, tá vendo? Menos, acabei de fazer dos produtos. Agora eu vou pegar aqui, ó, dos reagentes. Do reagente, vou até botar aqui nesse azul aqui clarinho. Eu tenho o ΔH, uma vez só, o ΔH do Fe2O3, mais 3 vezes o ΔH do CO. Gente, sem pressa nessa etapa. Ah, não, vou fazer direto aqui no olho, eu já vi que é 2. Faz isso não, tá? Eu tenho alguns anos de experiência nisso aqui, e eu mesmo, quando resolvo essas questões de termoquímica, eu sei que você entendeu, porque é só esse amarelinho aqui, você só precisa disso. Mas a probabilidade de eu pegar um númerozinho errado ali é altíssima. Então, ele não é difícil, mas você resolver isso aqui, pegar um númerozinho errado não vai custar muito. Então, faz com calma e faz organizado. Agora, vamos embora. Vem aqui no Amora. Vamos lá. 2 vezes o ΔH do ferro. Ferro é zero, até porque a substância é simples. Essa questão ele te deu, normalmente ele nem dá. É aquilo que eu acabei de falar na outra questão. Então aqui é zero, não vou nem considerar. 3 vezes o ΔH do CO2. Então 3 vezes menos 393,5. Fechou. Vem para o outro lado. ΔH do Fe2O3. Menos 824. Cadê? Vírgula 2. Mais 3 vezes ΔH do CO. Menos 110,5. Ó, sem pressa, sem atropelo. Assim a gente já erra, né? Então, porque o problema, gente, vamos lá. Eu considero termoquímica um dos tópicos mais fáceis da fisicoquímica. Eu acho que é o mais fácil de todos. Questões de soluções podem te arrebentar muito mais do que isso. Estequiometria nem se fala. Aqui, a teoria é essa. É isso aqui que está em amarelo. Você só precisa saber isso. E saber onde numa reação é o produto e o reagente. Acabou. E substituir com calma. Não pode esquecer do balanceamento, senão é um abraço. Agora é só resolver isso aqui, pessoal. Vamos lá. 393,5 vezes 3. Então, isso aqui já está dando menos 1180,5. Menos aqui. Aqui já está dando, vamos fazer com bastante calma, 824,2 menos 110,5 vezes 3. Então, aqui, menos 331,5. Então, aqui, ó. Já vamos arrancar isso aqui, menos 1180,5. Aqui vai ficar um valor negativão, mas vai mudar o sinal, porque tem um menos na frente, vai ficar um mais. Vamos somar aqui, mais 824,2, mais esse 331 aí que está dando 1157, que já virou positivo. 157. Mentira, gente. 1155,7. E agora eu somo e vamos ver quanto vai dar esse ΔH aqui. Esse aqui é positivo, então menos 1180,5. Está dando menos 24,8. Aí você mantém. Aqui em cima não está em kJ? Segue as coisas que a natureza dá pra gente. Então deu isso aqui, segue. Ó, já estou vendo esse resultado aqui. Menos 24,8, letra B. Já batendo o resultado aqui, já dá uma felicidade, né? Agora, percebe uma coisa. Olha a letra A. Né? A letra A é o mesmo valor com o sinal trocado. Isso vai acontecer muito. Lá atrás, na outra aula, eu falei, você vai calcular isso aqui, tem que tomar bastante cuidado. Por isso vocês perceberam que eu fui chato, toda hora falando, gente, tem que fazer com calma, tem que fazer com cuidado, tem que substituir devagar, que se vai fazer isso aqui correndo, você vai errar e não vai valer a pena. Uma questão dessa aqui não é nem... Vai perder um tempinho a mais? Vai. Cai ΔH? Normalmente tem aparecido pelo menos uma, né, em média. Né? Tem um ano ou outro que não cai, mas em média aparece uma dessa daqui. Gastou os 5 minutinhos, mas saiu dela com certeza, tá bom. Depois você compensa em outra.
você demorou um pouquinho para fazer essas contas, porque isso aqui, ó, não vou mentir para vocês aqui, ó, tô com calculadora. Rapidinho a gente faz, a gente não perdeu tempo aqui fazendo essa conta. Mas na hora do vamos ver, você vai estar sem ela, tá bom? Vamos fazer mais um, o último, senão vai ficar longo a beça. O metanol sofre combustão total formando dióxido de carbono e vapor d'água. Aí ele já colocou ali os ΔH de formação. Aí esse aqui é o seguinte, você não tem a equação química. Só que esse aqui é uma combustão. Combustão é muito comum aparecer esse tipo de questão. Então na letra A, vamos ver como é que funciona. Na letra A, eu tenho ali essas três substâncias, o calor de formação, bacana. Toda combustão, você vai pegar metanol. Metanol já está até aqui a formulazinha dele, ó, CH3OH, ou CH4O se quiser. Toda reação de combustão você vai botar para reagir com oxigênio e vai ter como produto CO2 em água. Todo composto orgânico e orgânico oxigenado, hidrocarboneto e compostos oxigenados, a combustão sempre vai dar isso. Então, combustão vai ser o orgânico da vida lá, mais... Opa, travou minha caneta aqui por algum motivo que eu desconheço. Espera aí. Destravou. O2 dando CO2 e água. Acabou. Então, toda a combustão completa é isso aqui que vai acontecer. Então, normalmente eles esperam isso de vocês. Agora, você só vai balancear. Balanceando aqui, ó, um carbono, 4. Aqui já tem 4 oxigênios. Deixa eu ver aqui, ó, um carbono, 4 hidrogênios. Aqui tem 4 oxigênios. Aí acontece isso muito, pessoal. Eu preciso ter 4 oxigênios desse lado. Só que aqui já tem 1. Então aqui tem que ter 3. Para poder ter 3 aqui, 3 sobre 2. Então, nas reações de combustão é muito comum usar fracionário aqui. Então precisaria de 3, ó, de novo, aqui tem 2 oxigênios com 2, 4. Aí aqui eu já estou percebendo que já tem um número de oxigênios diferenciado. Então vou usar essa fração aqui para compensar. Tá? Na termoquímica, na combustão, essas reações vira e mexe vão acontecer isso. Esse fracionário vem sempre no oxigênio quando é combustão. Quando é uma equação mais simples, é sempre numa substância simples, tá bom? Tá lá, tá balanceada. O item A está morto, mas esse não é o problema da questão. Item B, calcule o calor de combustão, ou seja, calcule o ΔH dessa reação, cidadão. Então vamos embora lá. ΔH. ΔH é ΔH dos produtos menos ΔH dos reagentes. Então, o mesmo caso da anterior. Então, esse ΔH vai ficar. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui são os produtos que eu coloquei em vermelho. Vamos listá-los aqui, ó. Então, eu tenho o ΔH do CO2 mais 2 vezes o ΔH da água. Já fechou o produto. Aqui, em azulzinho, eu tenho reagente. Então, menos os reagentes, que vai ser o ΔH de formação do metanol, mais 3 meios do ΔH do O2. Eu sei que esse é 0. Tá, mas deixa ali para organizar. Aí agora vamos substituir. Ele já te deu a água, ele te deu o CO2 e te deu o metanol. E não deu do oxigênio, já esperando que você saiba que o ΔH de uma substância simples é 0. Não, mas se for um estado alotrópico, ele vai te dar, gente. Pode ficar tranquilo, tá? Agora é só substituir. Então, vamos lá. O ΔH do CO2 menos 393,5. 2 vezes o ΔH da água, que é menos 241,8. Do metanol, menos 239. E aqui desse cara é 0. Não sei, porque ele é substância simples. Então, eu já até tiro ele daqui para não me dar dor de cabeça. Agora vamos calcular. Então, vamos lá. Opa. ΔH. Então, menos 393,5. Aqui vai dar negativo. Então, vamos fazer aqui, ó. 241,8 vezes 2. Vai dar 483,6. Muito carinho. É numa hora dessa que eu fiz a conta.
Se você, na hora de pegar esse resultado, você inverte esse 3 com esse 6, né, 486, é o suficiente para você já entrar em pânico. Já era. E é para entrar em pânico com razão. Aqui vai ficar positivo, 239. Agora vamos somar todo mundo. Então vai ficar o 483, ele é negativo, mais 393,5, que também é negativo, mais 239, que é positivo. Então, estou achando menos 638,1, acompanhando quilojoule por mol. Então, aqui, ó, vamos tirar agora o ponto de interrogação que a gente já sabe. Menos 638,1 kJ para 1 mol de metanol. Foi o item B. Tranquilo? E o item C volta aquelas primeiras questões que a gente viu aqui agora, que é mais uma estequiometria do que outra coisa. Ele quer saber quanto a massa de CO2 produzida na combustão. Esse aqui não envolve, né? Na realidade, não tem nem termoquímica nessa parte C. Mas vamos resolver aqui essa estequiometria rapidinho, ó. Já está pronto aqui, ó. Que está envolvido aqui é o metanol, CH3OH. O CO2 é uma relação estequiométrica simples, tem nada a ver com os outros itens, dá para fazer de forma isolada. Resolvendo aqui para não deixar ele para o lado, tadinho. Então a massa molar desse cara, eu vou na tabela, são 32 gramas em 1 mol. 1 mol de gás carbônico já são 44 gramas. Quando houver 128 gramas, eu vou ter uma massa M. Ó, já estou vendo aqui que são 4 vezes, né? 4 vezes, então é só fazer 44 vezes 4, 176 gramas. Então, beleza, dentro que o gabarito deu pra gente. Tranquilo, pessoal? Então, tá aí, esse método de ΔH de formação, ele não tem muito mistério, você só precisa ter cuidado. Fica atento agora nas próximas aulas, a gente vai comentar as outras maneiras de calcular o ΔH. Até a próxima, tchau!